Meu nome é Goldie, aos 32 anos, sou dona de uma galeria de arte que expõe artistas emergentes no centro de Chicago. Mas, 24 anos atrás, eu era apenas uma menina de 8 anos assistindo minha família se despedaçar. Meu pai levou meu irmão, minha mãe levou minha irmã e ninguém me levou. Depois de 2 décadas de silêncio, todos eles de repente querem voltar para a minha vida, esperando a mesma criança desesperada que abandonaram. Mas aquela garotinha se foi. Em seu lugar está uma mulher que se construiu do zero. Antes de compartilhar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. E não deixe de se inscrever se histórias sobre superação de abandono ressoarem com você, porque, acredite, essa jornada é intensa. Antes de tudo desmoronar, éramos o que a maioria das pessoas consideraria uma família normal. Morávamos em uma casa de tijolos aparentes no subúrbio de Chicago, com direito a um balanço de pneu no quintal, que meu pai pendurava no enorme carvalho. Ainda consigo imaginar o sol da tarde se filtrando pelas folhas, criando sombras dançantes em nosso pequeno pedaço de gramado, onde nosso Golden Retriever, Rush, nos perseguia em círculos infinitos até que todos nós desmoronássemos em gargalhadas. Meu pai, Jack, trabalhava na construção civil. Ele era alto, tinha ombros largos e mãos ásperas de anos de trabalho braçal. Ele cheirava a serragem e chiclete de menta, uma combinação que eu achava reconfortante sempre que ele me pegava no colo para um abraço. Minha mãe, Diane, trabalhava meio período como enfermeira no hospital local. Ela tinha uma risada contagiante que começava suave e aumentava até que todo o seu corpo tremia com ela. Seu cabelo loiro escuro estava sempre preso em um rabo de cavalo prático, mas ela me deixava escová-lo à noite, às vezes contando 100 pinceladas, como princesas de livros de histórias. Meu irmão Noah era 2 anos mais velho que eu, 10, quando tudo mudou. Ele era meu protetor, aquele que me ensinou a andar de bicicleta, correndo ao meu lado até eu encontrar o equilíbrio e, depois, comemorando loucamente quando finalmente pedalei sozinha. Ele colecionava figurinhas de beisebol e conhecia todas as estatísticas, informações que ele recitava para mim, mesmo que eu raramente entendesse o significado. O que eu entendi era o orgulho em sua voz quando ele as explicava. Sophie era minha irmãzinha, tinha apenas 6 anos quando nossa família se desfez. Ela tinha cachos loiros e ralos e o hábito de me seguir para todo lugar. Eu lia histórias para ela antes de dormir, criando vozes diferentes para cada personagem até ela adormecer. Ela tinha uma elefanta de pelúcia chamada Ellie, que a acompanhava para todo lugar, com uma orelha fina de tanto ser tocada. Nossa casa não era chique, mas era nossa. Meu quarto tinha estrelas que brilhavam no escuro presas no teto, uma galáxia para a qual eu ficava olhando enquanto adormecia. A cozinha tinha cortinas amarelas que minha mãe costurara e cadeiras descombinadas ao redor da mesa de jantar que meu pai havia resgatado de várias obras e restaurado. Domingo era dia de panquecas. Papai ficava no fogão, virando círculos dourados perfeitos, enquanto mamãe fatiava frutas. Noah colocava gotas de chocolate na massa quando papai não estava olhando, e Sophie ria enquanto o observava, seu cúmplice. Eu era responsável por pôr a mesa, colocando cada garfo e faca com cuidado, me sentindo tão adulta com minhas responsabilidades. O verão significava viagens ao Lago Michigan, onde passávamos dias inteiros construindo castelos de areia que Sophie decorava com conchas e penas. Mamãe lia romances de bolso sob um guarda-chuva, enquanto papai ensinava Noah e eu a nadar perto das ondas que arrebentavam. Naquelas noites, exaustos e bronzeados, tomávamos sorvetes que pingavam em nossos pulsos enquanto observávamos o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e roxo, como aquarela. Quando completei 8 anos, minha mãe me deu uma festa de aniversário com um bolo arco-íris e balões amarrados em todas as cadeiras. Meus amigos da escola vieram e brincamos de pega-pega no quintal até o anoitecer. Papai instalou um irrigador para corrermos, e mamãe tirou fotos com sua velha câmera de filme, documentando cuidadosamente cada momento. Lembro-me de me sentir tão especial, tão amada, completamente inconsciente de que esta seria nossa última celebração como uma família intacta. Olhando para trás, havia pequenos sinais de problemas que eu era jovem demais para reconhecer. A maneira como o trabalho do meu pai parecia oscilar, alguns meses trazendo bastante para casa, enquanto outros significavam conversas tranquilas a portas fechadas. A frustração crescente da minha mãe com a nossa instabilidade financeira, o sorriso forçado que ela exibia quando as contas chegavam pelo correio. Mas as crianças normalmente não percebem essas coisas, a menos que se tornem impossíveis de ignorar.
Por muito tempo, nossa casa parecia segura, acolhedora, repleta da magia comum da vida familiar. Noites de jogos em que meu pai acusava dramaticamente minha mãe de trapacear no banco imobiliário. Jantares à mesa durante a semana, onde cada um de nós tinha que compartilhar a melhor parte do dia. O jeito como minha mãe beijava cada um de nós na testa antes da escola, deixando um leve aroma de seu perfume floral. Todos esses pequenos momentos formavam a base do meu mundo, um mundo que eu acreditava ser tão sólido quanto as paredes de tijolos da nossa casa. Eu não sabia, na época, que alicerces podem rachar, que lares construídos com base no amor ainda podem ruir. Eu não poderia imaginar um futuro em que nós cinco nos tornaríamos estranhos ou que eu seria a única deixada para trás quando todos os outros se mudassem. As memórias daquela época são preciosas e dolorosas, um lembrete de tudo que perdi e de tudo que tive que reconstruir sozinha. A primeira rachadura real nos alicerces da nossa família surgiu quando meu pai perdeu um grande contrato de construção com o qual contava. Lembro-me da noite em que ele chegou em casa horas mais tarde do que o normal, com o rosto pálido de derrota. Mamãe nos mandava brincar no porão, mas suas vozes ecoavam escada abaixo enquanto eles tinham a primeira briga séria que eu já presenciava. Como você pôde apostar tudo nesse único trabalho, Jack? A voz da minha mãe era ríspida e acusatória de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Era uma certeza, Diane. Como eu ia saber que eles iriam contratar outra empresa de última hora? A voz do meu pai ecoou, defensiva e rouca. Naquela noite, ouvi minha mãe chorando no quarto deles, soluços suaves e entrecortados que ela tentava abafar com um travesseiro. Papai dormia no sofá, e o café da manhã no dia seguinte foi um momento silencioso, com uma tensão densa o suficiente para tocar. Nas semanas seguintes, minha mãe começou a fazer turnos extras de enfermagem. Ela saía antes de acordarmos e às vezes voltava depois de dormirmos. Sua ausência criava um vazio em nossas rotinas diárias. Não havia ninguém para ajudar com a lição de casa ou ouvir histórias sobre o nosso dia na escola. Meu pai tentou preencher as duas funções, mas estava distraído, constantemente ao telefone tentando fechar novos contratos enquanto as contas se acumulavam no balcão da cozinha. Certa noite, levantei-me para tomar um copo d'água e ouvi meu pai falando ao telefone na cozinha. Não sei como vamos pagar a hipoteca este mês, sussurrou ele asperamente. As economias acabaram, e os turnos extras da Diane mal cobrem as contas. O medo em sua voz me deu um nó no estômago. Noah se retraiu, passando mais tempo no quarto com a porta fechada. Parou de convidar amigos e saiu do time de beisebol, alegando que simplesmente não estava mais interessado. Mas eu o flagrei olhando fixamente para a luva, os dedos percorrendo o couro gasto com saudade. Sophie começou a ter pesadelos, acordando gritando sobre monstros debaixo da cama. Eu me deitava ao lado dela, acariciava seus cabelos até ela adormecer novamente, sussurrando palavras de conforto nas quais eu não tinha certeza se ainda acreditava. Nossos pais estavam tão absortos em suas próprias lutas que não notaram como estávamos reagindo à mudança na atmosfera de nossa casa. O Natal daquele ano foi uma sombra das comemorações anteriores, sem árvore, sem presentes, apenas um pequeno jantar que mamãe preparava entre os turnos, durante o qual nossos pais mal se falavam. Noah beliscava sua comida enquanto Sophie perguntava repetidamente quando o Papai Noel chegaria, perguntas que nossos pais evitavam até que ela finalmente parasse de fazer. Em janeiro, meus avós me visitaram. Eu os ouvi conversando com meus pais em voz baixa e preocupada. Eles me ofereceram ajuda, embora eu não entendesse exatamente que tipo de ajuda. Fosse o que fosse, meus pais recusaram. Vamos resolver isso sozinhos, insistiu meu pai, enquanto o rosto da minha avó se contorcia de preocupação. Papai começou a beber mais, não todas as noites, mas com frequência suficiente para que a lixeira de reciclagem se enchesse de latas de cerveja vazias mais rápido do que antes. Ele adormecia assistindo televisão, às vezes nem conseguia dormir. Mamãe se tornou emocionalmente distante, realizando as tarefas de cuidar de crianças sem o carinho que antes caracterizava suas interações conosco. As manhãs se tornaram minha responsabilidade. Eu acordava cedo para fazer cereal para Sophie e Noah quando nossos pais dormiam até tarde ou já tinham saído para o trabalho. Aos 8 anos, tornei-me a responsável pelas rotinas, garantindo que os dentes estivessem escovados e as mochilas prontas para a escola. Eu acompanhava Sophie até a sala de aula, prometendo encontrá-la depois da aula, assumindo um papel que nenhuma criança deveria ter que assumir. Certa tarde, cheguei cedo da casa de uma amiga e ouvi minha mãe falando ao telefone no quarto dela.
A porta estava entreaberta e, através dela, pude vê-la sentada na beira da cama, esfregando a testa com uma das mãos como se estivesse se protegendo de uma dor de cabeça. Não sei mais quais são as nossas opções, Lisa, dizia ela à minha tia. As crianças, eu simplesmente não posso dar a elas a vida que merecem assim. Houve uma pausa. Já conversamos sobre separação, mas o que acontece com as crianças depois? Quem vai para onde? O pavor frio que me invadiu ao ouvir aquelas palavras ainda me assombra. Quem vai para onde? Como se fossemos móveis a serem divididos em um divórcio. A briga se intensificou. Certa noite, a situação ficou tão feia que meu pai abriu um buraco na parede da sala com um soco. Eu assisti da escada, paralisada de medo, enquanto minha mãe gritava que ele estava fora de controle. Noah me puxou de volta para o meu quarto, onde Sophie já estava escondida sob os cobertores. Nós três nos aconchegamos na minha cama, com o braço de Noah nos envolvendo protetoramente enquanto ouvíamos os sons da nossa família implodindo. Mais tarde naquela semana, encontrei minha mãe chorando sozinha no banheiro. A porta não estava totalmente fechada e, pela fresta, pude vê-la sentada na tampa fechada do vaso sanitário, com os ombros tremendo silenciosamente. Eu queria ir até ela, oferecer o mesmo conforto que dei a Sophie depois dos seus pesadelos, mas algo me impediu. Talvez fosse a percepção de que algumas mágoas eram grandes demais para uma criança consertar. Comecei a criar jogos de distração para meus irmãos. Construíamos fortes elaborados no porão usando lençóis e móveis velhos. Eu inventava gincanas pela casa e pelo quintal, qualquer coisa para protegê-los da realidade da nossa vida familiar em decadência, para lhes dar momentos de infância normal em meio ao caos. Mas eu não conseguia me distrair da verdade. Algo irreparável havia se rompido entre nossos pais. Papai se mudou para o quarto de hóspedes no porão. A separação dentro da nossa casa parecia o prelúdio de algo pior. Eu ficava acordado à noite, atento a sons de reconciliação que nunca chegavam, imaginando cenários em que eles se resolveriam e voltaríamos a ser a família que éramos antes. O dia em que encontrei os papéis do divórcio na bolsa da minha mãe foi o dia em que a esperança morreu. Eu não estava bisbilhotando de propósito, só procurando chiclete, mas lá estavam eles, documentos com aparência oficial, com termos como a dissolução do casamento e um acordo de guarda. Eu não entendia toda a linguagem jurídica, mas entendia o suficiente. Não era algo temporário. Era o fim. Naquela noite, depois que deveríamos ir para a cama, sentei-me no topo da escada e ouvi meus pais discutindo qual criança iria para onde. A maneira casual como nos dividiram ainda me dá frio na espinha quando penso nisso. O Noah deveria vir comigo, disse papai. Ele precisa de uma influência masculina na idade dele. Tudo bem, mas a Sophie fica comigo, respondeu mamãe. Ela é muito nova para ficar sem a mãe. Esperei, prendendo a respiração, que um deles me mencionasse, lutasse por mim, me reivindicasse como Noah e Sophie haviam sido reivindicados. Mas a conversa mudou para acordos financeiros e horários de visitas, e meu nome nunca foi mencionado. Era como se eu não existisse, como se eu fosse invisível para as mesmas pessoas que me deram a vida. Naquela noite, chorei silenciosamente no meu travesseiro, tomando cuidado para não acordar Sophie, que havia subido na minha cama novamente. Eu estava diante da primeira constatação devastadora da minha jovem vida: na redistribuição da nossa família, não havia um lugar reservado para mim. A manhã em que tudo mudou para sempre começou como qualquer outra. Acordei cedo, como já era meu hábito, e desci para preparar o café da manhã. Encontrei meu pai e Noah na sala de estar, com as malas prontas ao lado. Meu pai estava ajoelhado diante de Noah, com as mãos em seus ombros, falando em voz baixa e séria. Vamos viajar, explicou papai ao me ver parada na porta. Noah e eu precisamos de um tempo para resolver as coisas. Noah parecia confuso, com os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Quando me abraçou para se despedir, sussurrou: "Te ligo em breve, prometo", com a voz trêmula de incerteza. Agarrei-me a ele, sabendo de alguma forma que aquela não era uma viagem normal, que algo mais permanente estava acontecendo. Papai mal olhou para mim quando saíram, apenas um rápido "seja boazinha com sua mãe, Gold", antes de levar Noah até o carro, onde notei vários sacos de lixo cheios do que pareciam ser roupas e brinquedos, não bagagem para uma viagem, mas pertences para uma mudança. Depois que eles foram embora, minha mãe se trancou no quarto e não queria sair. Eu a ouvi soluçando através da porta, mas minhas batidas não foram atendidas.
Sophie continuou perguntando para onde meu pai e Noah tinham ido, e eu não sabia o que dizer a ela. Jantamos cereal naquela noite, e eu li mais 3 histórias para Sophie na hora de dormir, tentando manter um pouco de normalidade. Mamãe ficou no quarto no dia seguinte. Preparei sanduíches de pasta de amendoim para o almoço, ajudei Sophie a escovar os dentes e tentei ligar para o celular do papai várias vezes. Caiu direto na caixa postal todas as vezes. Naquela noite, Sophie e eu dormimos juntos na minha cama novamente, seu corpinho aconchegado contra o meu, para o conforto que ambos precisávamos desesperadamente. No terceiro dia, minha mãe saiu do quarto, com os olhos fundos e determinada. Ela se movia pela casa com uma eficiência robótica, tirando malas e enchendo-as com as roupas e brinquedos da Sophie. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela fez uma breve pausa. A Sophie e eu precisamos de um novo começo, disse ela, sem me olhar nos olhos. Vamos ficar com a tia Lisa por um tempo. E eu? Perguntei, com o pânico crescendo no peito. Quando voltamos para casa? A expressão da mãe oscilava entre culpa e determinação. Você vai ficar aqui por enquanto. Voltaremos para te buscar quando as coisas se acalmarem. Eu prometo. Eu não acreditei nela, mas eu tinha 8 anos e não tinha forças para impedir o que estava acontecendo. Sophie chorou ao perceber que eu não viria, estendendo a mão para mim dos braços da minha mãe enquanto elas se dirigiam para o carro. Porque a Gold não pode vir, ela lamentou, com o rosto vermelho e coberto de lágrimas. Gold precisa ficar aqui caso seu pai volte, respondeu minha mãe, uma mentira que eu já reconhecia. Em breve estaremos juntos novamente. Então eles se foram, e eu fiquei sozinha em casa, completamente sozinha aos 8 anos de idade. No primeiro dia sozinha, fingi que era uma aventura. Tomei sorvete no café da manhã porque não tinha ninguém para me dizer para não comer. Assisti a programas de televisão que minha mãe nunca permitia. Pulei na cama dos meus pais. Mas a liberdade rapidamente deu lugar ao medo quando a escuridão caiu e a casa fez barulhos estranhos que eu nunca tinha notado antes. Dormi com todas as luzes acesas naquela noite, com um Rush encolhido protetoramente aos meus pés. Na manhã seguinte, percebi que ninguém o havia alimentado. Então, despejei uma caixa inteira de cereal na tigela dele, sem saber quanto ele precisava, mas querendo garantir que tivesse o suficiente. Só no terceiro dia, a situação alimentar estava se agravando. Eu já tinha esgotado as opções fáceis, como cereal e sanduíches de pasta de amendoim. O leite tinha azedado. Eu não sabia cozinhar nada que precisasse de fogão ou forno. Rush e eu dividimos biscoitos e fatias de queijo da geladeira. Continuei ligando para o telefone do meu pai e agora para o da minha mãe também, mas nenhum dos dois atendia. Deixei mensagens chorosas, perguntando quando eles voltariam para me buscar, implorando para não ficar mais sozinha. O silêncio em resposta foi ensurdecedor. No quarto dia, bateram à porta. A senhora Garcia, da casa ao lado, estava parada ali com uma expressão preocupada. Ela notou que eu estava sozinha em casa e queria verificar se estava tudo bem. Menti, dizendo que minha mãe tinha acabado de ir ao mercado e voltaria logo. Mas a senhora Garcia percebeu a mentira, principalmente quando Rush apareceu correndo atrás de mim, claramente sem comer e sem andar. Onde estão seus pais, querido? Ela perguntou gentilmente. Desabei então, contando tudo a ela em meio a soluços sufocados, como papai levou Noah, mamãe levou Sophie e ninguém me levou, como eles prometeram voltar, mas não ligaram, como eu estava ficando sem comida e com medo à noite. O rosto da senhora Garcia se transformou de preocupação em horror enquanto eu falava. Ela me levou para sua casa, me deu uma refeição decente e chamou as autoridades. Naquela noite, uma assistente social chamada senhorita Jada Reynolds estava sentada à minha frente na sala de estar da senhora Garcia, fazendo perguntas para as quais eu não tinha respostas. Você sabe para onde seus pais foram? Você tem os números de telefone deles? Você tem avós ou outros parentes por perto? Nenhum perto o suficiente. Há quanto tempo você está sozinha? 4 dias. A senhorita Reynolds tinha uma voz suave, mas não conseguia esconder a pena nos olhos. Essa pena se tornaria uma expressão familiar nos rostos dos adultos da minha vida por muitos anos. Ela explicou que eu precisaria ir com ela, que não poderia ficar na casa vazia e que eles tentariam entrar em contato com meus pais.
Ela me deixou arrumar uma pequena mala de roupas e levar meu ursinho de pelúcia, Howard, que eu tinha desde bebê. Rush foi para o abrigo de animais, mais uma perda em uma semana cheia deles. A audiência no tribunal de família, uma semana depois, foi fria e estéril, cheia de adultos falando de mim como se eu não estivesse lá. Nenhum dos meus pais apareceu, embora aparentemente tivessem sido notificados. O juiz, um homem mais velho, de olhos gentis, mas de boca severa, declarou-me tutelado pelo Estado. Assim, em menos de 2 semanas, deixei de ser parte de uma família e passei a ser um caso no sistema de assistência social. Minha primeira colocação foi com os Thompsons, um casal com 3 filhos biológicos que acolheu crianças em lares adotivos para complementar a renda. Eles não eram cruéis, mas também não eram gentis. Eu dormia em um sofá-cama na sala de estar deles, no porão. Meus pertences, os poucos que eu tinha, eram guardados em um saco de lixo preto, já que não havia cômoda ou armário para mim. Os filhos deles me olhavam com desconfiança, nunca me incluindo em suas brincadeiras ou conversas. Escrevi cartas para Noah e Sophie, colocando meu coração no papel, dizendo que sentia saudades e perguntando quando nos veríamos novamente. Enviei-as para a casa da tia Lisa, o único lugar onde eu imaginava que minha mãe e Sophie poderiam estar. Elas voltaram semanas depois, marcadas com a devolver ao remetente, sem endereço para encaminhamento. Certa vez, consegui ligar para o celular do meu pai quando a senhora Thompson não estava prestando atenção. Uma mulher atendeu, com a voz rouca de irritação, quando perguntei pelo meu pai. Ele não pode atender, disse ela. Quem é? É Gold, a filha dele, respondi, com a esperança de finalmente ter feito contato. Houve uma pausa. Então, vou dizer a ele que você ligou, antes que a linha ficasse muda. Ele não retornou a ligação. Também deixei recados na casa da tia Lisa, ligando quando sabia que a senhora Thompson estava ocupada com os próprios filhos. As respostas da minha tia eram vagas e desconfortáveis. Sua mãe está passando por muita coisa agora ou eles entrarão em contato quando estiverem prontos. Nunca houve uma conexão direta, nunca houve respostas às minhas perguntas sobre quando voltariam para me buscar. Aos poucos, descobri que meus pais haviam se mudado para outro estado. Meu pai levou Noah para o Wisconsin, onde ele encontrou trabalho em um grande projeto comercial. Minha mãe e Sophie estavam em Indiana com a tia Lisa, supostamente até que minha mãe pudesse se reerguer. Nenhuma delas havia deixado informações de contato com a agência de assistência social. Nenhuma delas compareceu a nenhuma das audiências judiciais sobre minha custódia. Nenhuma delas parecia preocupada com o que tinha acontecido comigo depois que elas foram embora. 6 meses depois de começar a trabalhar com os Thompsons, recebi um cartão de aniversário do Noah. Ele já havia sido reenviado várias vezes e estava com semanas de atraso. Dentro, havia um cartão comprado em loja com uma breve mensagem: Feliz aniversário, Gold. Saudades, Noah. Sem endereço de retorno, sem número de telefone, apenas a confirmação de que ele estava vivo e se lembrava de mim. Dormi com aquele cartão debaixo do travesseiro até que ele se desfez de tanto manusear. Certa noite, a senhora Thompson me encontrou chorando sobre os restos esfarrapados do cartão. Ela se sentou ao meu lado no sofá-cama, dando tapinhas desajeitados nas minhas costas. Às vezes, as famílias simplesmente não conseguem ficar juntas, disse ela, provavelmente tentando ser gentil, mas errando completamente o alvo. Mas você está seguro aqui, e é isso que importa. Mas eu não estava segura, não mesmo. Porque um mês depois, os Thompsons decidiram que queriam se concentrar nos filhos biológicos. E assim, num piscar de olhos, eu estava arrumando meu saco de lixo novamente, me mudando para um novo lar temporário com estranhos que também não me queriam. Minha segunda colocação foi com a família Ramírez, que já abrigava outras 5 crianças adotivas em uma casa apertada de 3 quartos. O Sr. Ramírez era rigoroso a ponto de ser militarista, impondo regras sobre tudo, desde os horários de ir ao banheiro até a quantidade exata de tempo que podíamos dedicar às tarefas de casa. A Sra. Ramírez era em grande parte indiferente, realizando os cuidados sem nenhum envolvimento emocional. Eu dividia um beliche com outras 2 meninas em um quarto projetado para uma criança. Meu espaço consistia em 1/3 de uma cômoda e uma caixa de plástico embaixo da cama, onde eu guardava meus poucos itens pessoais, que agora incluíam um cartão de aniversário de Noah, preservado entre 2 pedaços de fita adesiva transparente para evitar maior deterioração. Mudar de escola no meio do ano dificultou fazer amigos.
Eu era novata, a aluna adotiva com roupas de segunda mão e sem pais para comparecer às atividades escolares. Tornei-me quieta, reservada e focada nos estudos como uma fuga do caos do lar adotivo. Os professores me ignoravam em grande parte, já que eu não causava problemas, e os outros alunos aprenderam rapidamente que eu não compartilhava detalhes sobre a minha situação familiar, acabando por perder o interesse pela novidade da minha presença. Um dos meninos mais velhos do sistema de acolhimento, Damon, tinha o hábito de roubar das crianças mais novas. Ele pegou a pulseira que a senhora Garcia tinha me dado antes de eu ir embora, o único presente que eu tinha recebido desde que entrei no sistema. Quando confrontei, ele ameaçou contar aos Ramírez que eu estava quebrando as regras da casa se eu denunciasse. Aprendi então outra dura lição no sistema de acolhimento: às vezes você tem que escolher com quais perdas você consegue conviver. Assistentes sociais entravam e saíam com uma frequência alarmante. Cada assistente social sabia menos sobre o meu caso do que o anterior, lendo um arquivo que continha os fatos básicos, mas nada sobre o contexto emocional do meu abandono. Faziam perguntas padronizadas sobre meu bem-estar físico, se eu estava frequentando a escola regularmente, se eu tinha alguma preocupação com minha colocação. Aprendi a dizer o que eles queriam ouvir, sabendo que reclamar raramente levava a melhorias e, muitas vezes, resultava em mais transtornos. Durante uma visita, uma assistente social particularmente apressada mencionou casualmente que tinha recebido uma atualização sobre meus irmãos. Noah estava jogando beisebol em uma liga infantil de Wisconsin e indo bem na escola. Sofia havia se adaptado à nova vida em Indiana e estava fazendo aulas de dança. Eles estavam prosperando enquanto eu sobrevivia, e o contraste era difícil de engolir. Depois de 8 meses com os Ramírez, mudei-me novamente, desta vez para a casa da família Williams. À primeira vista, pareciam perfeitos, uma casa suburbana arrumada, a senhora Williams que fazia biscoitos para o lanche depois da escola, o senhor Williams que era treinador da liga infantil de beisebol. Pela primeira vez, tive meu próprio quarto com uma cama de verdade, comoda e escrivaninha. Ousei esperar que isso pudesse ser diferente. Mas as aparências enganam. A personalidade afetuosa e dona de casa da senhora Williams desapareceu atrás de portas fechadas, substituída por comentários cortantes e padrões impossíveis. Nada do que eu fazia era bom o suficiente. Minhas notas, apesar de serem em sua maioria podiam ser mais altas. Minhas tarefas nunca eram concluídas de forma satisfatória para ela. Minha aparência era constantemente criticada, desde meu cabelo, por que você não consegue deixá-lo arrumado? Até minha postura, fique em pé, você não é corcunda. O abuso verbal era constante, mas cuidadoso, nunca ultrapassando limites que justificassem uma denúncia obrigatória caso eu mencionasse a minha assistente social. Você é tão preguiçosa. Não é à toa que seus pais não te queriam, dizia ela, sorrindo para o Sr. Williams. Ou, se você fosse minha filha de verdade, eu teria vergonha de te levar para qualquer lugar, enquanto me levava para a escola. Aprendi a me tornar invisível naquela casa, a falar apenas quando me dirigiam a palavra, a antecipar as necessidades antes que elas fossem expressas. Desenvolvi insônia, ficando acordada planejando como evitar críticas. Meu desempenho escolar começou a piorar à medida que a exaustão se intensificava, dando à senhora Williams mais munição para seus ataques verbais. Depois de um ano com a família Williams, fui transferido para o que se tornaria meu pior alojamento, a casa dos Jackson. O Sr. Jackson raramente estava em casa, trabalhando em turnos noturnos em uma fábrica. A senhora Jackson arrecadava as crianças adotivas para os cheques, gastando dinheiro consigo mesmo enquanto nos mantinha com rações alimentares rigorosas. As refeições eram monitoradas, lanches proibidos e a comida era regularmente retida como punição por mau comportamento percebido. Aos 14 anos, faminto e desesperado, fugi. Passei 3 dias morando em um parque, dormindo em bancos e roubando comida de supermercados, até que a polícia me encontrou e me devolveu ao sistema de assistência social. Os Jacksons não me queriam de volta depois da minha aventura, então entrei em mais um lar temporário enquanto esperava por uma colocação mais permanente. Foi durante esse período de transição que minha orientadora do ensino médio, a senhorita Rivera, percebeu algo em mim que eu havia parado de enxergar há muito tempo: potencial. Apesar da minha frequência irregular e do meu desempenho inconsistente, minhas notas nos testes padronizados eram excepcionais. A senhorita Rivera começou a me defender, sugerindo aulas de colocação avançada e me conectando a recursos escolares que eu nem sabia que existiam.
Você é inteligente, Gold, ela me disse durante uma de nossas reuniões semanais. Inteligente mesmo. E esse seu cérebro é a sua saída da situação em que você se encontra. Minha nova colocação foi com a senhorita Rie, uma mulher solteira mais velha que havia cuidado de dezenas de adolescentes ao longo dos anos. Ela não era nem excessivamente afetuosa nem friamente distante, mas, em vez disso, impunha limites claros e expectativas consistentes. Sua casa era modesta, mas confortável, com estantes de livros em quase todas as paredes. Não espero que você me chame de mãe, disse ela na minha primeira noite lá. Não estou tentando substituir ninguém. Mas enquanto estiver aqui, você terá estabilidade, respeito e oportunidades. O que você fizer com isso é com você. Pela primeira vez em anos, experimentei uma estabilidade genuína. A senhorita Ria mantinha as mesmas rotinas dia após dia: jantar às 18 horas, lição de casa até às 20 horas, leitura até às 21h30, luzes apagadas às 22 horas. Ela conferia minhas tarefas, não para criticar, mas para oferecer ajuda, se necessário. Participava de reuniões de pais e professores e me defendia quando os professores subestimavam minhas habilidades. Descobri consolo na arte durante aqueles anos com a senhorita Rie. Ela notou que eu rabiscava constantemente e me comprou blocos de desenho e lápis de verdade. Eu passava horas no meu quarto desenhando, expressando no papel as emoções que não conseguia verbalizar. A senhorita Rie nunca se intrometeu, mas pendurou meus melhores trabalhos no corredor, um reconhecimento silencioso do meu talento. No meu penúltimo ano do ensino médio, a senhorita Rivera e a senhorita Rie me incentivaram a considerar a faculdade, algo que antes parecia impossível. Elas me ajudaram a pesquisar bolsas de estudo para jovens tutelados e me orientaram nas redações para inscrição. Pela primeira vez, me permiti imaginar um futuro além do sistema que havia definido minha adolescência. Então, no meu último ano, a senhorita Rie recebeu o diagnóstico de câncer terminal. Ela me contou diretamente, sem drama ou emoção excessiva. Tenho 6 meses, talvez menos, disse ela durante nosso café da manhã de domingo. Atualizei meu testamento e falei com sua assistente social. Você precisará de uma nova colocação para terminar o ano letivo. Eu tinha 17 anos, menos de um ano antes de envelhecer e sair do sistema. A ideia de outra mudança, de outra adaptação, era exaustiva. Mas, mais do que isso, eu estava enfrentando a perda do único adulto que sempre esteve presente para mim em quase uma década. A senhorita Rie decaiu rapidamente. Em 3 meses, ela estava sob cuidados paliativos, e eu estava de volta a uma residência temporária, desta vez com um casal que a acolheu principalmente por motivos religiosos e tentava diariamente me converter à sua fé particular. Visitei a senhorita Rie todos os dias depois da escola até ela falecer, segurando sua mão e lendo em voz alta seus livros favoritos. Seu funeral foi pequeno, mas digno, com a presença principalmente de ex-crianças adotivas cujas vidas ela tocou. Éramos um grupo heterogêneo de diferentes idades, origens e trajetórias de vida, unidos pela experiência em seu lar. Foi a primeira vez desde o abandono da minha família que senti um luto genuíno, uma prova de quão raras conexões significativas se tornaram em minha vida. 2 meses depois, completei 18 anos e saí do sistema de acolhimento familiar. Eu tinha um diploma do ensino médio, tinha sido aceito em uma faculdade comunitária com base em bolsas de estudo para jovens que haviam sido acolhidos e tinha $752 em economias de empregos de meio período. Não tinha família para quem ligar, nem um lar para onde voltar, nem rede de segurança caso falhasse. Com minhas parcas economias, consegui um lugar em um apartamento compartilhado com outras 3 meninas, todas estudantes de diferentes faculdades em Chicago. O apartamento era pequeno, a vizinhança questionável, mas foi o primeiro espaço que senti que era realmente meu, mesmo que eu estivesse alugando apenas um canto dele. Matriculei-me na faculdade comunitária enquanto trabalhava em 2 empregos, turnos da manhã em um restaurante local e turnos da noite em uma loja de varejo no shopping. Entre o trabalho e as aulas, eu dormia em média 5 horas por noite, mas a exaustão parecia ter um propósito, diferente do cansaço profundo dos meus anos em lares adotivos. Esse cansaço veio com os salários, com os créditos acumulados para um diploma, com o impulso para frente. No meu 2º semestre, matriculei-me em uma disciplina eletiva de História da Arte. O professor, Dr. Mason, notou meus desenhos nas margens das minhas anotações e pediu para ver mais do meu trabalho.
Relutantemente, mostrei a ele meu caderno de esboços, esperando o tipo de incentivo vago que os adultos costumam dar às crianças para serem educadas. Em vez disso, ele ficou genuinamente impressionado. Você tem uma compreensão natural de composição e luz, disse ele, folheando páginas de retratos e paisagens que eu havia criado. Já pensou em levar a arte a sério? Esse pensamento nunca me passou pela cabeça. A arte tinha sido minha fuga, minha terapia, nunca uma carreira em potencial. Mas o interesse do Dr. Mason me fez despertar algo. Ele me conectou com o departamento de arte da faculdade, me ajudou a me candidatar a uma bolsa de estudos específica para estudantes de artes plásticas e me orientou na construção de um portfólio adequado. Ao final do meu segundo ano na faculdade comunitária, consegui uma bolsa integral para concluir meu bacharelado na Universidade Estadual. Pela primeira vez, me permiti sentir orgulho genuíno das minhas realizações e reconhecer que havia criado oportunidades para mim, mesmo tendo começado do zero. Mudar-me para um alojamento universitário me apresentou a Zoe, que se tornaria minha primeira melhor amiga de verdade desde a infância. Ela estudava administração, era prática e ambiciosa, mas com uma criatividade que complementava minhas tendências mais artísticas. Ficávamos acordados até tarde conversando sobre tudo e sobre nada, o tipo de amizade fácil que eu já tinha observado outras pessoas tendo, mas nunca tinha vivenciado. Você nunca fala sobre sua família, ela comentou uma noite enquanto dividíamos uma pizza em nosso dormitório. Não tenho nenhuma, respondi, com a casualidade adquirida ao longo dos anos suavizando a dor da admissão. Zoe não insistiu, não demonstrou simpatia vazia. Ela apenas assentiu e disse: bem, você pode dividir a minha comida nos feriados, se quiser. De qualquer forma, minha mãe sempre cozinha o suficiente para um exército. Aquela simples oferta de inclusão significava mais do que ela imaginava. Nos 3 anos seguintes, passei o dia de ação de graças e o Natal com a família agitada de Zoe, observando a afeição fácil que demonstravam uns pelos outros e aprendendo como era uma dinâmica familiar saudável. Foi ao mesmo tempo curativo e doloroso, um vislumbre do que eu havia perdido, mas também do que era possível. No meu penúltimo ano, consegui uma vaga de estágio na galeria do campus, auxiliando nas instalações da exposição e em tarefas administrativas. Descobri que tinha talento não apenas para criar arte, mas também para fazer curadoria, e para entender como as peças se integram para contar uma história coesa. Percebi que me sentia atraído tanto pelo lado comercial quanto pelo criativo, fascinado pela intersecção entre arte e comércio. Naquele mesmo ano, conheci James em uma aula avançada de pintura. Ele era atencioso e paciente, nunca me pressionando para obter mais informações do que eu estava disposto a dar sobre o meu passado. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, baseado no respeito mútuo e em interesses compartilhados. Ele foi a primeira pessoa a quem contei a história completa do meu abandono, sentada no chão do seu apartamento às 3 da manhã, as palavras jorrando após anos de cuidadosa contenção. Fiquei esperando que você tivesse problemas de confiança, ele disse quando terminei. Eu ri em meio às lágrimas. O que você acha que é isso? Eu te conheço há 8 meses e só agora estou te contando porque nunca falo sobre a minha infância. Ele sorriu, afastando meu cabelo do rosto. Justo. Mas você está aqui. Você está me deixando entrar. Isso exige uma coragem incrível depois de tudo que você passou. James me ajudou a perceber que minhas defesas, embora necessárias à sobrevivência, também me impediam de vivenciar a vida plenamente. Com seu incentivo, comecei a fazer terapia no centro de aconselhamento da universidade, finalmente lidando com o trauma do abandono que carreguei sozinha por tanto tempo. A formatura veio com um triunfo agridoce. Recebi meu diploma com honras, atravessei o palco sob os aplausos de Zoe e James, mas senti intensamente a ausência da família. Nenhum pai radiante de orgulho, nenhum irmão acenando com entusiasmo na plateia. Mesmo depois de todos aqueles anos, ainda havia um vazio onde essas conexões deveriam estar. Após a formatura, aproveitei minha experiência em galeria para trabalhar como assistente em um pequeno espaço de arte contemporânea em Chicago. O salário era pouco acima do salário mínimo, mas era algo da minha área, um passo à frente no mundo da arte. Dividi um apartamento com Zoe, que havia conseguido um emprego de nível básico em marketing, e continuei minhas sessões de terapia, determinada a construir uma relação mais saudável com o meu passado. Minha carreira progrediu de forma constante. Em 2 anos, fui promovido a curador associado, responsável por descobrir novos artistas e conceituar exposições.
O diretor da galeria reconheceu meu olhar para talentos emergentes e minha capacidade de me comunicar com artistas de forma eficaz, habilidades que me diferenciavam dos meus colegas. Mas o crescimento pessoal não foi tão simples quanto o avanço profissional. Um dia, caminhando pela Avenida Michigan, avistei um homem parecido com meu pai, mesma constituição física, mesmo andar, mesma maneira de inclinar a cabeça enquanto esperava para atravessar a rua. O ataque de pânico me atingiu sem aviso, deixando-me sem fôlego em uma calçada movimentada, desorientada e, de repente, com 8 anos de idade novamente, observando-o ir embora com meu irmão. Aquele incidente me fez voltar à terapia com um compromisso renovado. Eu precisava lidar não apenas com o abandono em si, mas também com o impacto contínuo que ele tinha na minha vida diária, na forma como influenciava meus relacionamentos e minha autopercepção. Comecei a entender que a cura não era um destino, mas um processo, no qual eu provavelmente me envolveria pelo resto da vida. Durante esse tempo, cultivei um círculo próximo de amigos que se tornaram a família que escolhi para mim. Além de Zoe, havia Marcos, um chefe que oferecia jantares elaborados em seu pequeno apartamento, e Helena, uma bibliotecária com um conhecimento enciclopédico de fatos obscuros, e David, um desenvolvedor de software com um humor seco que nunca deixava de me fazer rir. Criamos nossas próprias tradições e redes de apoio, apoiando uns aos outros de maneiras que minha família biológica nunca fez. Tínhamos brunches de fim de semana onde discutíamos nossas vitórias e fracassos enquanto tomávamos mimosas, reuniões de feriados onde cada um contribuía com pratos que representavam nossas origens diversas, noites de cinema, torneios de jogos, festas dançantes improvisadas em salas de estar pequenas demais para acomodar nosso entusiasmo. Esses rituais substituíram as tradições familiares que eu havia perdido, criando novas memórias para sobrepor as dolorosas. Depois de 3 anos economizando cada centavo que sobrava, dei o salto e abri minha própria pequena galeria. O espaço era modesto, uma antiga livraria em um bairro à beira da gentrificação, mas era meu. Concentrei-me em apresentar artistas locais que, de outra forma, teriam dificuldade em encontrar representação, especialmente aqueles de origens desfavorecidas semelhantes às minhas. O sucesso da galeria superou minhas expectativas. Críticos de arte elogiaram meu olhar aguçado e minha incrível capacidade de identificar talentos antes que eles se desfaçam. Publicações locais destacaram o espaço em guias culturais da cidade. Artistas me procuraram, confiando que eu representaria seus trabalhos com integridade e compreensão. Aos 29 anos, eu tinha estabilidade financeira suficiente para comprar meu primeiro apartamento, um apartamento de um quarto em um antigo armazém com pé direito alto, perfeito para expor as obras de arte que eu havia começado a colecionar. No dia em que assinei a hipoteca, sentei-me sozinho no espaço vazio, com as chaves na mão, e chorei não de tristeza, mas de uma profunda compreensão. Eu havia criado segurança para mim. Depois de anos de casas temporárias e espaços emprestados, eu tinha uma prova tangível de que poderia proporcionar o que meus pais não me deram. Meu relacionamento com Michael começou durante esse período de estabilidade e sucesso. Ele era um arquiteto que compareceu a uma das inaugurações da minha galeria, mais interessado nas características do edifício do que na arte, até que o flagrei estudando uma instalação particularmente desafiadora com genuína curiosidade. Ao contrário de James, que havia me ajudado a iniciar minha jornada de cura, mas que, no fim das contas, queria mais abertura emocional do que eu podia oferecer, Michael entendia limites. Tendo perdido a mãe ainda jovem, ele reconheceu a resiliência especial que advém de lidar com uma perda precoce significativa. Estamos ambos construindo nossas vidas do zero, observou ele em nosso terceiro encontro. Há algo de belo nisso, criar exatamente o que você quer sem o peso das expectativas. Durante anos, realizei buscas periódicas pela minha família online, procurando os nomes de Noah e Sophie, verificando as redes sociais em busca de qualquer vestígio dos meus pais. Essas buscas se tornaram menos frequentes à medida que eu construía a minha própria vida. A necessidade desesperada de me reconectar foi gradualmente substituída pela curiosidade, depois por algo próximo da indiferença. Tomei a decisão consciente de parar de procurar, de me concentrar no presente e no futuro, em vez de em um passado que eu não podia mudar. Encontrei paz ao aceitar que a família podia ser escolhida, que os laços de sangue eram apenas um tipo de conexão. As pessoas que compareceram às minhas inaugurações na galeria, que me ajudaram a me mudar para o meu apartamento, que se lembraram do meu aniversário sem lembretes, que me abraçaram quando uma velha dor veio à tona inesperadamente, essas eram a minha verdadeira família. Elas conquistaram essa designação por meio da presença e do cuidado constantes, não por obrigação genética.
Aos 30 e poucos anos, eu havia criado uma vida que me parecia plena e significativa. Administrei uma galeria de sucesso, era dona da minha casa, mantive amizades afetuosas e tive um relacionamento baseado em respeito e compreensão mútuos. A menina abandonada de 8 anos ainda fazia parte de mim, mas ela não me definia mais. Eu havia me tornado alguém de quem ela podia se orgulhar, alguém que havia transformado o abandono em independência, a rejeição em autossuficiência, a perda em criatividade. Achei que tinha feito as pazes com o meu passado. Então, o Noah me encontrou no Facebook, e tudo o que eu achava que tinha resolvido voltou à tona com uma clareza devastadora. A mensagem chegou em uma manhã comum de terça-feira. Eu estava no meu escritório na galeria, com um café na mão, revisando as inscrições de artistas para uma próxima exposição. A notificação tocou e eu cliquei distraidamente, esperando uma mensagem de um cliente ou colega. Em vez disso, me vi olhando para um nome que eu não via há 20 anos, Noah Winters. A xícara de café escorregou da minha mão, espatifando-se no chão de madeira, com o líquido quente espirrando nos meus tornozelos. Mal notei. Meu foco se concentrou no pequeno retângulo de texto na tela. Gold, aqui é o Noah, seu irmão. Não sei se você se lembra de mim, mas estou te procurando há anos. Acabei de encontrar o site da sua galeria. Podemos conversar, por favor? Fiquei olhando para a mensagem por tanto tempo que minha assistente veio me ver, preocupada com o estrondo e o silêncio subsequente. Ela me ajudou a limpar o café derramado enquanto eu permanecia imóvel, incapaz de processar a repentina intrusão do meu passado no meu presente cuidadosamente construído. Levei 2 dias para responder, 2 dias discutindo a situação com meu terapeuta, com Michael, com Zoe, 2 dias ponderando os potenciais benefícios da reconexão em comparação com a ruptura que certamente causaria na minha vida. Minha resposta foi breve: eu me lembro de você. Podemos conversar. Noah respondeu imediatamente com seu número de telefone. Quando liguei, sua voz estava mais grave do que eu me lembrava, mas com a mesma cadência, a mesma leve hesitação antes de palavras importantes. Não acredito que te encontrei, disse ele, com a emoção embargando sua voz. Estou procurando há anos. Por que agora? Perguntei, a pergunta que estava queimando em mim desde que sua mensagem chegou. A história se desenrolou gradualmente ao longo daquele telefonema e de vários outros que se seguiram. Noah estava casado e tinha 2 filhos. Ele havia construído uma vida como engenheiro em Wisconsin, não muito longe de onde nosso pai o havia levado inicialmente. Ele havia me procurado esporadicamente ao longo dos anos, mas, com informações limitadas, os esforços não deram em nada. Papai não queria que entrássemos em contato com você no começo, explicou ele. Disse que seria confuso para todos, que rupturas limpas eram melhores. Quando eu tinha idade suficiente para tomar minhas próprias decisões, não sabia por onde começar a procurar. Foi durante um recente susto de saúde na família que Noah renovou seus esforços para me encontrar, aprofundando-se em buscas online até descobrir o site da minha galeria com uma biografia profissional que confirmava que eu era a irmã que ele estava procurando. A Sophie também anda te procurando, acrescentou ele, soltando outra bomba. Ela nunca parava de falar de você, mesmo quando a gente tinha que fingir que o passado não tinha acontecido. Pouco a pouco, fui descobrindo o que tinha acontecido com minha família depois que eles partiram e me deixaram para trás. O negócio de construção do meu pai acabou se estabilizando em Wisconsin, embora ele nunca tenha alcançado o sucesso com que sonhava. Ele havia se casado novamente por um breve período quando Noah estava no ensino médio, um relacionamento que terminou quando seu alcoolismo se tornou problemático. Ele estava solteiro agora, com pouco mais de 60 anos, com problemas de saúde em desenvolvimento, morando em um pequeno apartamento em Milwaukee. Mamãe ficou com a tia Lisa em Indiana por apenas alguns meses antes de se mudar para Ohio com Sophie para um novo começo. Ela se casou novamente quando Sophie tinha 10 anos, com um homem estável e gentil que, segundo todos os relatos, tinha sido um bom padrasto. Ela ainda trabalhava como enfermeira, agora na gerência de um hospital. Segundo Noah, ela se arrependeu do que aconteceu comigo, embora nunca tenha feito esforços concretos para me encontrar ou fazer as pazes. Sophie se tornará professora, trabalhando com crianças do ensino fundamental. Ficou noiva 2 vezes, mas nunca se casou, rompendo ambos os relacionamentos antes de chegar ao altar. Ela morava em Columbus, a 1 hora de distância da nossa mãe, mas mantinha o que Noah descreveu como limites saudáveis com ela. Vai ter uma reunião de família, disse Noah durante nossa 4ª ligação.
Papai vai fazer 60 anos, e parece que o susto com a saúde fez todo mundo perceber que o tempo não é infinito. Todos querem que você venha. Todos querem que eu vá, repeti, as palavras soando estranhas na minha boca. As mesmas pessoas que me deixaram sozinha em uma casa vazia quando eu tinha 8 anos. O desconforto de Noah era palpável, mesmo pelo telefone. Foi um momento terrível para todos, Gold. O pai mal conseguia funcionar. A mãe estava tendo o que agora sabemos ser um episódio depressivo grave. Eles tomaram decisões horríveis, mas mudaram. E você acha que isso justifica abandonar uma criança? Perguntei, a raiva finalmente superando o choque que dominara minhas reações até então. Não, claro que não, ele recuou. Nada justifica isso. Mas as pessoas podem se arrepender dos seus piores erros, certo? Elas querem uma chance de se desculpar, de tentar consertar as coisas. Eu ri, um som áspero e sem humor em consertar as coisas. Passei 10 anos no sistema de adoção, Noah. Você tem ideia de como foi isso? Claro que não. Como poderia? Enquanto eu me mudava de casa em casa, com meus pertences em sacos de lixo, ele morava com nosso pai, jogava beisebol e tinha uma adolescência normal, apesar da ruptura familiar. Eu me vi em uma posição desconfortável como mensageira entre partes da minha família que não se comunicavam diretamente há anos. Noah falava com Sophie regularmente, mas tinha contato limitado com nossos pais. Sophie falava com nossa mãe semanalmente, mas raramente se comunicava com nosso pai. Todos, ao que parecia, tinham relacionamentos complicados entre si, mas estavam unidos em seu desejo repentino de se reconectar comigo. Sophie ligou uma semana depois do contato inicial com Noah. Sua voz era ao mesmo tempo familiar e estranha, o tom agudo da menina substituído por um tom feminino, mas com a mesma abertura emocional que eu lembrava. Eu nunca te esqueci, disse ela, chorando minutos depois de nossa conversa começar. Eu tinha uma foto sua da minha festa de 6 anos. Eu a mantive escondida porque a mamãe ficava triste de ver, mas eu a olhava todas as noites antes de dormir durante anos. Ao contrário de Noah, que abordou nossa reconexão com pragmatismo cauteloso, Sophie oscilava entre a nostalgia chorosa e os planos entusiasmados de recuperar o tempo perdido. Ela queria proximidade imediata, sugerindo visitas e férias compartilhadas, como se 2 décadas de separação pudessem ser superadas em um único salto. Quando perguntei por que ela não tinha me procurado antes, sua resposta revelou a mitologia familiar que se desenvolveu na minha ausência. Achei que você estivesse com a vovó e o vovô, admitiu. Foi o que a mamãe me disse quando eu era pequena. Quando descobri a verdade no ensino médio, ninguém parecia saber onde você estava. Os motivos apresentados para o meu abandono variaram dependendo de quem os explicava. Noah citou dificuldades financeiras e os problemas de saúde mental dos nossos pais. Sophie mencionou a má tomada de decisões durante a crise. Ambos reconheceram que era errado, mas o enquadraram como um erro trágico, em vez de uma escolha deliberada. Soube que nossos pais haviam contado à família extensa que eu estava morando com uma tia durante aqueles anos, uma ficção que preservava a imagem deles de pais atenciosos que simplesmente haviam sido sobrecarregados pelas circunstâncias. Ninguém questionou essa narrativa com profundidade suficiente para descobrir a verdade, que eu havia sido deixada sozinha e, posteriormente, ingressado sob os cuidados do Estado. Meus amigos estavam divididos sobre como eu deveria reagir a essas investidas repentinas da minha família, há muito ausente. Zoe era protetora, desconfiava dos motivos deles e se preocupava com o impacto emocional que a reconexão poderia ter em eles te abandonaram uma vez, ela apontou sem rodeios. O que os impede de desaparecer de novo quando a situação fica difícil? Michael foi mais comedido, sugerindo que eu procedesse com cautela, mas permanecesse aberto à possibilidade de cura nos meus termos. Você não lhes deve perdão, disse ele, mas talvez encontre alguma paz ouvindo-os. Minha terapeuta me ajudou a navegar pelas emoções complexas que surgiam a cada novo contato. A raiva que eu pensava ter processado anos atrás retornou com nova intensidade. A tristeza pelos anos perdidos parecia crua novamente. E, por baixo de tudo, uma vozinha persistente que pertencia à criança de 8 anos que ainda estava dentro de mim. Por que eles não me queriam antes? Por que eles me querem agora? Concordei em encontrar Noah para um café quando ele veio a Chicago para uma conferência de trabalho. Vê-lo pessoalmente foi surreal,
Como olhar para uma versão espelhada do nosso pai num parque de diversões, suas feições eram familiares, mas alteradas pelo tempo e pela genética. Ele tinha a altura e a constituição física do meu pai, mas se portava de forma diferente, sem a energia inquieta que eu lembrava do meu pai. Os filhos dele me chamavam de Auntie Goldian durante uma videochamada que ele iniciou na cafeteria, um título que soava estranho e doloroso. Essas crianças, que compartilhavam meu sangue, mas não sabiam nada sobre mim, que ouviram histórias sobre uma tia que existia principalmente nas memórias de infância do pai. Papai quer falar com você, disse Noah perto do fim da nossa reunião, o desconforto evidente na maneira como mexia na xícara de café. Ele não está bem, Gold. Os médicos estão falando em 6 meses, talvez 1 ano. Ele quer fazer as pazes antes. Ele parou de falar, deixando a insinuação pairando entre nós. O pedido de perdão de um homem moribundo talvez devesse ter me comovido, mas só intensificou minha raiva. Por que eu deveria conceder a absolvição dentro do prazo estipulado por ele? Onde estivera esse desejo de reconciliação durante os anos em que precisei de um pai? Um pacote chegou à minha galeria na semana seguinte. O endereço do remetente continha o nome da minha mãe em Ohio, o que me fez tremer ao ver sua caligrafia, ainda reconhecível depois de todos esses anos. Dentro, havia um ursinho de pelúcia surrado que eu pensava ter perdido para sempre. Meu companheiro de infância, Howard, preservou durante todo esse tempo. Havia um bilhete, eu o mantive seguro para você. Eu deveria ter te mantido segura também. Sinto muito, Gold. Por favor, ligue quando estiver pronta. Com amor, mãe. A presunção naquela assinatura, reivindicando um relacionamento que ela havia perdido 2 décadas antes, me fez deixar o bilhete de lado. Mas eu guardei Howard, colocando-o em uma prateleira no meu quarto, um elo tangível com a criança que eu tinha sido. O convite formal para a reunião familiar chegou em seguida, um cartão com uma redação estranha solicitando minha presença em uma casa no lago em Michigan, o mesmo lugar onde passamos férias com a família intacta. O local foi claramente escolhido por seu valor sentimental. Mas as memórias que ele evocou em mim eram complexas, contaminadas pelo conhecimento do que viria depois daqueles tempos aparentemente felizes. Eu estava em uma encruzilhada, dividida entre a família que havia perdido e a vida que construí sem eles. Eles me pediam para assumir um papel que eu havia superado há muito tempo, a filha mais nova, a irmãzinha, a peça que faltava no retrato da família deles. Mas eu não era mais aquela pessoa. Eu havia me tornado alguém completamente diferente na ausência deles, moldada por experiências que eles desconheciam e que jamais poderiam compreender de verdade. A decisão que tomei sobre comparecer ou não àquela reunião definiria não apenas meu relacionamento com minha família biológica no futuro, mas meu relacionamento comigo mesmo e com a jornada que me trouxe até aquele ponto. Depois de semanas de deliberação e sessões intensivas de terapia, tomei minha decisão. Eu me encontraria com minha família, mas não nos termos deles, não na casa do lago com suas memórias complexas, não como parte de uma reunião comemorativa, fingindo que 2 décadas de abandono poderiam ser apagadas com bolo e lembranças nostálgicas. Em vez disso, propus um jantar em um local neutro, um restaurante perto da minha galeria, onde eu me sentisse em terra firme. Escrevi cartas detalhadas para cada membro da família com antecedência, explicando exatamente o que havia acontecido comigo depois que eles partiram, não a versão higienizada que eles poderiam ter imaginado, mas a dura realidade do acolhimento familiar, os Thompsons com seus sacos de lixo pretos para meus pertences, a Sra. Williams com seus comentários mordazes, os Jacksons que usavam a comida como punição, as constantes mudanças de residência, a perda de toda a estabilidade, os anos me sentindo indesejada e descartável. Não estou escrevendo isso para te magoar, expliquei em cada carta, mas porque, se algum relacionamento vai continuar existindo, ele precisa ser baseado na verdade, não em ficções confortáveis. Você precisa saber quem eu me tornei na sua ausência. Michael se ofereceu para me acompanhar ao jantar, um amortecedor contra qualquer tempestade emocional que pudesse me aguardar. Agradeci seu apoio, mas recusei. Era algo que eu precisava enfrentar sozinha, nos meus termos, com a força que construía ao longo de uma vida inteira de autossuficiência. Na noite do nosso encontro, cheguei cedo e escolhi uma mesa que me permitisse ter uma visão clara da entrada. Observei-os chegar juntos, minha família distante, instantaneamente reconhecível, apesar dos anos de separação. Papai, mais magro do que eu me lembrava, com os cabelos agora grisalhos, movendo-se com os passos cuidadosos de alguém que lida com a dor.
Mamãe, com o rosto marcado, mas ainda linda, ajeitando nervosamente o colar ao entrar. Noah, pairando protetoramente perto do cotovelo do papai. Sophie, com os olhos percorrendo o restaurante ansiosamente até pousarem em mim. O choque de vê-los juntos depois de 24 anos foi físico, um aperto no peito que me tirou o fôlego por um instante. Essas pessoas que compartilhavam o meu sangue, que um dia formaram a totalidade do meu mundo, agora eram estranhos com rostos familiares. Fiquei de pé enquanto eles se aproximavam, aceitando abraços breves e desajeitados de cada um, o contato físico ao mesmo tempo estranho e dolorosamente familiar. Você está tão linda, disse minha mãe, com lágrimas já se formando em seus olhos. Tão adulta. Isso tende a acontecer em 20 anos, respondi, com a voz firme, apesar da turbulência emocional sob a superfície. A conversa inicial foi tensa, repleta de tópicos seguros e perguntas cautelosas. Como está a minha galeria? Eu estava gostando de morar em Chicago? Estava vendo alguém especial? Respondi educadamente, mas brevemente, observando enquanto trocavam olhares, claramente sem saber como navegar pelo enorme abismo entre nós. Papai pigarreou durante uma pausa na conversa. Gold, nós te devemos um pedido de desculpas. O que aconteceu, o que fizemos, não tem desculpa. Mas havia motivos. Mamãe interrompeu rapidamente, estávamos em uma situação financeira e emocional péssima. Eu estava sofrendo de depressão, embora não percebesse na época. Seu pai bebia demais. Achávamos que estávamos tomando a melhor decisão para todos na época. Olhei para ela fixamente. Qual foi exatamente a melhor decisão para mim, mãe? Ficar sozinha em uma casa vazia aos 8 anos? A mesa ficou em silêncio. Sophie olhou para o prato, enquanto Noah se remexia desconfortavelmente na cadeira. O rosto do meu pai ficou vermelho de vergonha ou de raiva, eu não sabia dizer. Não era para ser assim, ele finalmente disse. Achei que sua mãe fosse te levar. Ela achou que você viria comigo. Quando percebemos o que tinha acontecido, você já estava no sistema, e nos disseram que seria complicado te trazer de volta. Complicado, repeti, com a palavra amarga. Então, você decidiu não tentar porque era complicado? Eu não conseguia cuidar dos 3 filhos sozinho, admitiu papai, sem me olhar nos olhos. Eu mal conseguia lidar com o Noah. E Sophie precisava de mim completamente, acrescentou a mãe. Ela era tão jovem, tão confusa com tudo. Respirei fundo, me recompondo antes de responder. Eu entendo que vocês dois estavam passando por dificuldades. Posso até aceitar que vocês tomaram decisões em um momento de desespero. O que eu não consigo entender é por que nenhum de vocês voltou para me buscar. Porque vocês nunca ligaram, nunca escreveram, nunca tentaram saber se eu estava bem. Nós tentamos, insistiu a mãe. Ligamos para a assistente social algumas vezes, mas ela disse que você foi colocada em uma boa família e que perturbar sua nova situação poderia causar mais mal do que bem. Ri sem humor a uma boa família. Quer saber com quantas ou boas famílias eu morei? Continuei contando minhas colocações, nomeando cada família e como era a vida em suas casas. 15 de julho de 2002, os Thompsons decidiram se concentrar em seus filhos biológicos, então fui transferido para a casa dos Ramírez com outras 5 crianças adotivas. 3 de março de 2004, a senhora Williams me disse que eu era burro demais para chegar a alguma coisa porque tirei B em uma prova de matemática. 28 de novembro de 2005, os Jacksons trancaram a geladeira no fim de semana de ação de graças porque comi demais na ceia de Natal. Enquanto eu falava, observei seus rostos mudarem de uma justificativa defensiva para um reconhecimento desconfortável da realidade que eu havia vivido. Esta não era a versão higienizada do sistema de acolhimento familiar dos filmes comoventes. Este era o sistema como ele realmente existia para muitas crianças, uma série de lares temporários com adultos que a haviam como uma fonte de renda ou uma obrigação, raramente como uma criança merecedora de amor e estabilidade. Não estou contando isso para que você se sinta culpada, disse eu quando terminei. Estou contando porque é assim que eu sou. Essas experiências me moldaram. Se você quer me conhecer agora, precisa entender o que aconteceu comigo naquela época. Em seguida, apresentei minha declaração preparada sobre a diferença entre perdão e reconciliação. Posso perdoar o que aconteceu sem fingir que não me afetou. Posso seguir em frente sem apagar o passado.
Mas qualquer relacionamento que construímos precisa reconhecer a realidade desses 20 anos, não simplesmente varrê-los para debaixo do tapete. Estabeleci limites claros para o que eu estava disposta a aceitar, nada de reuniões familiares instantâneas, nada de fingir que poderíamos continuar de onde paramos, nada de esperar que eu me integrasse perfeitamente às tradições familiares das quais nunca fiz parte. Relacionamentos individuais poderiam ser possíveis, construídos lentamente com respeito por quem todos nós éramos agora, não por quem tínhamos sido ou por quem eles gostariam que eu fosse. Não irei ao reencontro na casa do lago, concluí. É muita coisa, muito cedo, em um lugar que guarda memórias complicadas para mim. Estou aberta a conhecer cada um de vocês individualmente, em terreno neutro, se quiserem. Mas preciso deixar claro: tenho uma vida plena com pessoas que sempre estiveram ao meu lado. Elas também são minha família e continuarão sendo minha prioridade. As reações variaram. Papai ficou na defensiva, inicialmente argumentando que eles também haviam sofrido, que haviam cometido erros, mas não pretendiam as consequências. Mamãe chorou, repetindo que nunca havia deixado de me amar, que pensava em mim todos os dias. Noah parecia aliviado por tudo finalmente estar sendo dito em voz alta depois de anos de segredos de família. Sophie ouvia atentamente, ocasionalmente estendendo a mão para mim como se quisesse estabelecer uma conexão física, mas respeitando meu espaço. Depois do jantar, saí com a minha dignidade intacta, sem buscar a aprovação ou a absolvição deles, mas mantendo a minha verdade. A criança assustada e abandonada havia se tornado uma mulher que conseguia encarar o seu passado sem ser diminuída por ele. Nas semanas seguintes, encontrei Sophie para um café, só nós duas. Sem a presença dos nossos pais, ela falou mais abertamente sobre suas próprias dificuldades ao crescer com uma mãe que lutava contra a depressão e um padrasto que, embora gentil, nunca havia compreendido completamente a dinâmica complexa da família que os uniu. Começamos a construir um relacionamento provisório baseado em quem éramos agora, não nas crianças que tínhamos sido. Quando recebi o convite da família para o Natal, recusei educadamente, sugerindo que continuássemos com interações menores e mais administráveis. Eu não estava preparada para celebrações de fim de ano que inevitavelmente destacariam os anos de tradições que eu havia perdido, as piadas internas que eu não entenderia, as fotos de família que não me incluíam. A experiência impulsionou uma nova direção na minha arte. Criei uma série sobre abandono e cura, peças abstratas que exploravam a jornada da fragmentação à totalidade. A exposição foi aclamada pela crítica, com os críticos notando a crua honestidade emocional e a poderosa resiliência evidentes na obra. Não compartilhei publicamente a história pessoal por trás da arte, mas aqueles que me conheceram compreenderam seu significado. 6 meses depois do nosso jantar, meu pai ligou. Sua saúde havia piorado ainda mais, e seu tom de voz estava diferente, menos defensivo, mais reflexivo. Eu falei com você, disse-lhe simplesmente. Não apenas quando você tinha 8 anos, mas todos os dias depois disso, quando eu poderia ter tentado te encontrar e não consegui. Não posso mudar isso, mas queria que você soubesse que eu sei disso. Eu sei o que fiz. Não foi uma reconciliação dramática. Nem sequer foi um perdão no sentido tradicional, mas foi um reconhecimento da verdade, e isso significou algo. Compreendi que perdoar não é desculpar o que aconteceu ou fingir que não causou mal. É se libertar do fardo da raiva não para o benefício daqueles que o magoaram, mas para a sua própria paz. Perdoei meus pais, não porque eles mereciam, mas porque mereço me livrar do peso do ressentimento. Família é um conceito que tive que definir para mim mesma. Inclui as pessoas que compartilham meu DNA, com quem estou construindo relacionamentos cuidadosos e com limites. Mas também abrange os amigos que apareceram consistentemente, os mentores que acreditaram em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesma, o parceiro que entende minha história complexa sem tentar consertá-la ou apagá-la. Família é quem te ama, não apenas quem compartilha seu sangue. A menina abandonada de 8 anos ainda vive dentro de mim. Eu honro sua coragem, sua resiliência, sua determinação em sobreviver quando parecia que o mundo inteiro lhe tinha virado as costas. Mas ela não me define mais. Ela é parte da minha história, não a sua totalidade. No escritório da minha galeria, tenho 2 fotografias lado a lado. Uma é a foto que Sophie guardou todos esses anos, mostrando uma garotinha banguela com olhos esperançosos. A outra é um autorretrato recente, mostrando uma mulher com força no olhar e confiança em sua postura. Ambas são eu. Ambas são verdadeiras.
Ambas merecem ser vistas. Você já teve que reconstruir sua definição de família após uma perda ou separação? Acredita que é possível perdoar sem esquecer? Adoraria saber sua opinião nos comentários abaixo. Se a minha história ressoou com você, curta e inscreva-se para mais conversas sobre resiliência e reconstrução. Lembre-se de que o seu passado molda você, mas não precisa definir você. Obrigada por ouvir minha jornada e espero que ela traga algum conforto a qualquer pessoa que já tenha se sentido abandonada ou esquecida. Você não está sozinha, e sua história também importa.